Olá, a paz do Senhor, bom ter você aqui conosco. Deus possa abençoar a sua vida, fique com a gente até o final desse vídeo e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Nós daremos continuidade à série de mensagens, as parábolas de Jesus, e a parábola escolhida para hoje é a parábola das 10 virgens. Esta parábola se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e ela vem após ao capítulo 24. O capítulo 24 é o capítulo que nós chamamos do capítulo escatológico, aonde no capítulo 24 Jesus fala sobre o princípio das dores e fala acerca daquilo que vai acontecer, na grande tribulação e aquilo que antecede, a grande tribulação. E logo após esse capítulo, Jesus ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre a exortação à vigilância, e ele trata de assuntos concernentes à segunda vinda de Cristo. Para os judeus, a primeira vinda seria antes dessa grande tribulação, quando ele viesse arrebatar a igreja. Porque para os judeus, ainda, Jesus não tinha vindo. Eles não acreditavam que esse Jesus, esse Messias que veio à Terra, seria o Messias, seria o Emanuel, seria o Cristo profetizado no Velho Testamento. Para eles, viria o Jesus político, e Jesus veio completamente diferente, tratando sobre assuntos espirituais acerca do reino. E aí no sermão, nesse sermão profético, Jesus trata sobre a grande tribulação, trata sobre o princípio das dores e aquilo que vai acontecer futuramente. E Jesus então vem discorrendo acerca desses assuntos escatológicos. Ele trata sobre a parábola de 2 servos e logo após ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola é uma parábola que muitos já falaram, alguns símbolos que na verdade não é o que realmente é o que a parábola quer dizer. Alguns dão significado ao óleo, alguns dão significado a essas virgens, alguns dão significados a mais nessa parábola. A parábola é uma parábola muito simples. Primeiro fala-se de virgens, e aí algumas pessoas entendem que o noivo, representado aqui na parábola, como Jesus Cristo, esse noivo ele não ia casar com as 10 virgens. Como que era o casamento judeu antigamente, casamento judaico? O noivo ele ia até a casa da mulher, os pais combinavam entre eles acerca dos seus filhos, prometiam um casamento, e ao crescer o noivo ele ia à casa da noiva, ele pedia a noiva em casamento, e o casamento ele era marcado. Com esse casamento marcado, dia e hora, o que acontecia? O noivo ele poderia escolher alguns amigos para acompanhar o cortejo nupcial, e a noiva ela poderia também escolher 10 amigas virgens que pudesse acompanhá-la no cortejo, que pudesse auxiliá-la durante o preparo para o casamento. Então tiravam-se um dia todo para preparar ali a noiva, enquanto o noivo não chegava. Quando o noivo ele era anunciado, que dizia para a noiva, olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando à nossa porta. O que acontecia? Essas virgens, elas saíam, que eram amigas da noiva, saíam e iluminavam o caminho para o noivo chegar até a casa da noiva e retirá-la para levar então à cerimônia do casamento. E essas virgens, elas tinham um horário certo para acenderem essas lâmpadas. Geralmente a lâmpada se acendia assim que o sol se pusesse. Então se o sol se pusesse às 18 horas, por exemplo, elas deveriam acender a lâmpada às 18 horas. Então isso dá a entender de que o casamento era logo no início, era logo próximo ali a essas 18 horas. Era logo próximo quando o sol estivesse se pondo. E aconteceu nessa parábola que o noivo chegou à meia-noite. E aí as virgens prudentes, elas levaram azeite a mais, levaram óleo a mais. Enquanto as imprudentes não levaram, porque elas achavam
que o noivo ia chegar exatamente no horário prévio, no horário estabelecido. Então elas foram prudentes, levaram óleo, levaram azeite e conseguiram manter acesa a chama até o momento que o noivo chegou. Não importasse o horário, elas tinham azeite, elas tinham óleo. Enquanto as insensatas não tinham. E demorou-se muito tempo, porque elas acenderam, e dá a entender de que a parábola fala que elas dormiram, então demorou algum tempo, né? Cerca de mais ou menos 4 horas, se calcularmos 18 horas para meia-noite, né? Cerca aí de praticamente 6 horas, para que pudesse o noivo chegar. Então elas dormiram, elas caíram no sono, elas dormiram, e o noivo chegou à meia-noite. Essas que tiveram o azeite puderam acompanhar o cortejo, puderam acompanhar toda a cerimônia. As que não tinham azeite não puderam. O que aconteceu? Elas achavam que conseguindo o azeite elas poderiam então ir lá e conseguir fazer parte do momento. E diz aí o versículo de que elas bateram a porta, porque elas foram comprar, né, o azeite, e essas virgens, elas batendo a porta, elas não conseguiram mais entrar. Elas não conseguiram fazer parte mais desse momento. Olha o verso 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eles, porém, responderam: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então isso significa, esse é o significado da parábola. As 10 virgens, o óleo, o cortejo nupcial. Jesus traz essa figura conhecida deles, esse contexto conhecido deles, para trazer à tona, né, para trazer um ensinamento acerca do que ia acontecer nos últimos dias. Então Jesus virá, não dirá a hora, porque o casamento estava marcado para as 18 horas, para as 19 horas, e quando o sol estivesse se pondo. Mas ele chegou à meia-noite. Então isso traz para nós de que ele não dirá a hora que virá. Ele virá como um ladrão, ele virá de forma rápida, ele virá de forma em que ele não vai avisar. Então isso significa que está próximo à vinda do Senhor. Mas o dia exato nós não podemos afirmar. A Bíblia não diz e ninguém pode dizer isso, porque ele virá como um ladrão, ele virá de forma repentina, ele virá de repente. E eu e você estamos preparados para isso? E essa Bíblia, e essa parábola nos ensina de que eu e você devemos estar como? Preparados, vigilantes, com a nossa chama acesa. Nós devemos estar em constante envolvimento com a palavra de Deus e em constante envolvimento com o Senhor, com o relacionamento com Deus. Porque o que nos mantém vivo, o que nos mantém cheio, o que nos mantém iluminado, é a própria presença de Deus em meu coração e em seu coração. E nós precisamos nos abastecer disso. E certa vez um escritor conhecido, ele disse que toda a minha ida ao culto é um alimento para que a minha chama continue acesa. É combustível para que a minha chama continue acesa. Ou seja, porque toda a vida cristã, o culto, a oração, a devocional, o louvor, a adoração, a minha fidelidade, tudo isso faz com que a gente seja abastecido, seja alimentado pela presença do Senhor e faz com que eu e você estejamos cada dia mais preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter de pé, esperando realmente o retorno de Cristo, porque a hora que Ele vier, eu quero subir, eu creio que você também quer subir. Então nós precisamos estar vigilantes, vigilantes na palavra, vigilantes, naquilo que por onde nós caminhamos, por onde nós andamos, o que pensamos, o que falamos, nós precisamos estar atentos. E esta parábola, ela também nos traz um outro ensinamento, sem ser a vigilância, como o ensinamento de nós sermos prudentes, nós estarmos
prontos a esperar o Senhor, mas com prudência. E a salvação, ela não se compra, a salvação, ela não se negocia. A salvação, ela é individual. Aquelas que tiveram o azeite, aquelas que tiveram o óleo, elas não podiam compartilhar, porque aquilo garantia a entrada delas lá no casamento. Ela garantia a entrada delas na cerimônia nupcial. O que nos garante a nossa entrada na Nova Jerusalém é o penhor da nossa salvação, que é a nossa garantia, que é o Espírito Santo. E isso é inegociável. Então, a nossa salvação não é inegociável. Ela não é negociável. Muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, mas eu não vou na igreja porque o meu marido está desanimado, porque eu estou passando por isso, o meu filho está doente. É aí que nós temos que ir. É aí que nós temos que batalhar, é aí que nós temos que nos mover, porque a salvação, ela não é negociável. A minha salvação individual é o que vai me levar para a glória, é o que vai me levar para a Nova Jerusalém, e eu quero manter isso aceso. Quem não quer a minha volta, nós não podemos fazer nada. Mas o que nós podemos fazer é continuarmos vivos, é continuarmos prudentes, é continuarmos constantes, para que quando o Senhor Deus voltar, nós subirmos com Ele, nós entrarmos, e sermos arrebatados pelo Senhor e entrarmos na Nova Jerusalém e ter o encontro nos ares e ter a parousia de nós nos encontrarmos nos ares e sermos arrebatados. Por isso nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Por mais que essas virgens estavam juntos, elas não puderam participar das bodas do Cordeiro. Então isso me faz, elas não puderam participar das bodas aqui, desse casamento. Por mais que às vezes tem pessoas ao nosso redor que estão juntos, mas talvez elas não fazem parte das bodas do Cordeiro. Talvez elas não farão parte dessa festa, de que durará 7 anos das bodas do Cordeiro quando nós chegarmos na glória. Porque o que nos faz chegar lá não é simplesmente uma vida religiosa, de eu fazer o que é certo. Não. O que me faz chegar lá é ter uma vida de constante intimidade com o Senhor e vivendo essa intimidade intensamente. Vivendo essa intimidade de maneira que ela me aproxime do Senhor e me faça ser uma pessoa melhor a cada dia. Processo de santificação. O Senhor está voltando. Isso é certo. Ele está às portas. Nós nunca vimos tantos prenúncios da volta de Cristo como estamos vendo agora. O mundo está sendo preparado para a igreja subir. E quem é a igreja? Eu e você. Não é a instituição, não é placa. Então nós precisamos estar preparados para então subirmos. E minha pergunta fica, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para o Senhor vir e buscar a sua igreja? Eu quero subir. E eu creio que você também deseja e também quer subir. Então que a nossa fé ela seja reerguida nessa hora. Que nós possamos ser renovados pela presença do Senhor ao ponto de desejarmos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desejarmos a sua volta. Está difícil viver aqui, mas se o Senhor vier buscar a sua igreja, nós iremos ser poupados de muita coisa que irá acontecer aqui quando Jesus Cristo buscar a sua igreja. Então que nós possamos clamar Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que possamos compreender de que essas virgens, as 5 prudentes, elas são os servos, a igreja. As 5 imprudentes são aqueles que estão juntos, mas não estão salvos. Estão juntos, mas são joio. Estão juntos, mas não são fiéis. Essas são o significado da parábola. Prudência, vigilância, que nós possamos ter. O noivo era para chegar antes para se casar, mas ele chegou à meia-noite. Ele não vai avisar a hora que vai vir. Mas nós precisamos estar com a nossa chama acesa, ou seja, precisamos estar vigilantes, precisamos estar constantes, precisamos estar abastecidos com combustíveis que nos faz ficar aceso durante um bom tempo, durante até a sua volta.
Não deixemos de orar, não deixemos de ler a palavra, não deixemos de ir ao culto. Não deixemos. Quando nós passamos a fazer isso, nós já estamos dando um passo para nos afastarmos da presença de Deus. Porque todo servo, ele ama ler a palavra. Todo filho de Deus ama conhecer o seu Pai. E a gente só conhece o Pai através da oração que revela os seus mistérios. Através da palavra que traz à tona a revelação profunda de quem Ele é. Então nós não podemos deixar de conhecer quem verdadeiramente é o Senhor. Que Deus te abençoe e que possamos estar preparados. Então nessa hora, ore comigo. Senhor, nós queremos te pedir que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas e nos abençoe. Para que possamos estar vigilantes, para que possamos estar em oração, constantes, acesos. Deus, cheio da Tua presença, da Tua glória, para que possamos subir para Nova Jerusalém quando o Senhor Deus voltar. Nós desejamos fazer parte das bodas do Cordeiro. Senhor, então nos ajude. Se por acaso alguém está nos ouvindo, Deus, e não pertence ao Senhor, ouviu essa palavra, Deus, e quer se converter, quer entregar a sua vida a Jesus, escreva seu nome no livro da vida. Deus, em nome de Jesus, abençoe para que possamos fazer parte do grupo das 5 virgens prudentes, que mantém a sua chama acesa, o combustível necessário para viver até que o Senhor Deus volte, até que o noivo venha buscar a noiva. Nós queremos subir. Nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, para que isso possa chegar a outras pessoas. Um beijo do pastor. Tchau.